Olá, internautas. Meu nome é Adalberto, eu sou astrólogo e terapeuta holístico do blog e canal Professor Adalberto Pessoa. E o vídeo de hoje será sobre o tema Astrologia e Homossexualidade. Um tema difícil, complexo e que normalmente gera muita polêmica entre as pessoas e nas redes sociais. Porém, eu vou apresentar o meu quadro de referências teóricas baseados na astrologia para falar sobre esse tema, o tema da homossexualidade e da orientação sexual de uma forma geral. Eu me baseei numa autora chamada Huguette Irzig, com base nesse livro aqui. Deixa eu posicionar aqui na câmera. Tá? O nome do livro é Astrologia e Homossexualidade. Essa autora, a Huguette Irzig, ela é astróloga e sexóloga. E eu achei que o material dela fala sobre esse assunto, a astrologia e a homossexualidade, de uma forma bastante consistente. Além de astróloga, como eu disse, ela é sexóloga. E eu, por exemplo, além de astrólogo e terapeuta holístico, sou psicólogo. Então, eu achei que a linguagem dela é bastante acessível, inclusive à minha formação. E por isso, vou poder falar sobre esse assunto. Outro motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que eu tenho uma série de vídeos sobre os signos e o amor que eu estou colocando no meu canal, Professor Adalberto Pessoa. Tá? Estou falando sobre cada signo no amor e depois eu quero falar sobre as combinações dos signos, tá? Como que é Áries com Peixes, como que é Gêmeos com Touro, Câncer com Libra e por aí vai. E eu quero falar dessas combinações tratando tanto de casais heterossexuais como de casais homossexuais. Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo que fala de uma forma mais ampla sobre astrologia e homossexualidade. Esse tema, ele era tratado pelos astrólogos tradicionais, tá? Os astrólogos tradicionais já se questionavam sobre a existência de determinantes astrológicos da orientação sexual. Tá? Então, a grande pergunta dos astrólogos tradicionais é: existem configurações astrológicas típicas para identificar o comportamento homossexual? Tá? E a Huguette Irzig trata disso no livro dela, tá? Tomando como referência tanto a astrologia como a sexologia. Bom, agora, essa questão, existe determinantes astrológicos da homossexualidade ou existem configurações astrológicas que indiquem a homossexualidade? Pois bem, esse assunto é um assunto difícil de responder, por vários motivos, tá? Um dos primeiros motivos, lembrando que eu fiz um roteirinho, tá? Para eu não perder a minha linha de raciocínio, mas um dos motivos é que, em primeiro lugar, existe uma diversidade muito grande na sexualidade humana. Tá? Vejam que a pergunta é: existem indicadores astrológicos da sexualidade humana, da homossexualidade ou da heterossexualidade? Existem indicadores astrológicos para isso? Então, a primeira dificuldade para responder é que existe uma diversidade muito grande na sexualidade humana. Tanto no comportamento de heterossexuais como de homossexuais. Eu particularmente percebo uma diversidade maior, inclusive no comportamento homossexual. Então, existem homossexuais homens que são muito masculinos, outros que são bem femininos. O mesmo acontece com as homossexuais mulheres. E quando a gente trata, por exemplo, da questão dos travestis ou dos transexuais, aí tem um conceito a mais que é envolvido, que é não só o de orientação sexual, mas também o de identidade de gênero, tá? Então, existe a orientação sexual que pode ser homo ou heterossexual ou até bissexual, tá? E existe a identidade de gênero, que tem a ver com a pessoa se identificar como homem ou como mulher, como homem transexual ou como mulher transexual. Então, existe um cruzamento de conceitos
que torna um pouco difícil a própria definição do que é um homossexual ou do que é um heterossexual. Isso falando na linguagem da ciência moderna, especialmente da sexologia. A sexologia é uma ciência multidisciplinar que recebe contribuições da medicina, da psicologia, da sociologia, da filosofia e outras ciências para entender o fenômeno da sexualidade humana. Então, assim, essa diversidade toda na expressão da sexualidade humana já complica a questão. Outra dificuldade para responder se há determinantes astrológicos na definição da orientação sexual ou na indicação da orientação sexual é inclusive o fato de que na ciência e mesmo na filosofia, enfim, dentro dos vários saberes, não existe uma explicação de consenso ou uma explicação inequívoca para a homossexualidade e nem para a heterossexualidade. Independente de que você, por exemplo, que está me ouvindo, possa considerar normal a homossexualidade ou normal a heterossexualidade, enfim. Independente dos conceitos de normalidade ou não normalidade que você possa ter, o fato é que, para a ciência, não existe uma explicação da homossexualidade, por que um homem sente atração física por outro homem, ou por que uma mulher sente atração física por outra mulher, e também não há explicação para a heterossexualidade. A ciência não sabe dizer por que um homem sente atração física por uma mulher, ou por que uma mulher sente atração física por um homem. E muito menos para a bissexualidade, tá? Então, não tem uma explicação científica inequívoca para nenhuma dessas expressões. A ciência já levantou hipóteses. Uma das explicações seria baseada em feromônios. A outra explicação, a outra tentativa de explicação, seria uma explicação baseada em diferenças hormonais, diferenças do hormônio masculino ou do hormônio feminino. Mas nenhuma dessas explicações vingou, tá? Nenhuma dessas explicações teve, digamos assim, um consenso inequívoco. A psicanálise já tentou explicar e ainda persiste numa explicação da orientação sexual através do complexo de Édipo, através de uma resolução do complexo de Édipo. Tá? A resolução desse complexo de Édipo na infância, por volta dos 4 ou 5 anos de idade, definiria se a pessoa é homossexual, hétero ou bissexual. Mas essa explicação da psicanálise também não é consensual, ela possui alguns pontos falhos ou inconsistências, vamos dizer assim. Não é uma explicação ruim, ela explica parcialmente, mas não completamente a questão da orientação sexual. Aliás, um dos pontos fracos do complexo de Édipo é que ela explica a sexualidade humana a partir de conflitos, a partir de sofrimentos e conflitos interiores, e não como um desenvolvimento normal da psique. Mas sobre isso eu até posso criar um vídeo no futuro falando um pouco mais sobre isso. Parece que a ciência atual, a sexologia, tá? Digamos assim, a teoria científica que está ganhando mais força e está predominando mais é tentar explicar a homossexualidade ou a heterossexualidade, enfim, a orientação sexual, a partir de bases genéticas. Então, a explicação que está dominando é a de que a pessoa já nasce com uma tendência genética para ser homossexual ou heterossexual, e isso, inclusive, já se manifesta muito cedo na vida, tá? Lá por volta dos 3, 4, 5 anos de idade, isso já começa a se manifestar e a se estruturar. Tá? Aí entra também fatores psicológicos, familiares, socioculturais, uma série de outros fatores, de modo que a sexualidade humana ela é multivariada, multideterminada por vários fatores, mas parece que o fator genético tem muita força, tá? Existem inclusive experimentos com animais, com insetos, com ratos, envolvendo manipulação genética que mostra haver uma tendência
que mostra que o indivíduo já nasce com uma tendência para hétero ou para homossexualidade. Inclusive, observações de gêmeos univitelinos também parecem dar força para essa hipótese da base genética da orientação sexual. Mas vejam, tudo são hipóteses, não tem uma teoria de consenso e inequívoca, tá? Não tem uma explicação científica inequívoca. Então, toda essa diversidade e a não existência de um consenso explicativo sobre a orientação sexual, tá? E toda essa diversidade, então dificulta uma resposta se existe realmente um determinante astrológico ou indicadores astrológicos para a orientação sexual. Daí decorre que a maioria dos astrólogos modernos nos dias de hoje, a maioria, diz que não existe determinantes astrológicos da homossexualidade, não existe nem determinantes nem indicadores astrológicos da homossexualidade. São conceitos diferentes, tá? Falar de determinantes astrológicos e falar de indicadores astrológicos. Determinantes astrológicos não devem existir mesmo, porque se você falar que existem determinantes astrológicos, é como se você estivesse falando que os planetas determinam, tá? Os planetas, as estrelas, os signos, o movimento do céu determina se a pessoa vai ter uma orientação sexual ou não. E a própria astrologia como um todo, principalmente atualmente, né? Se bem que, pegando a astrologia tradicional, também, a astrologia como um todo, ela não afirma que os planetas, as estrelas, os astros determinam o comportamento humano, tá? Isso é uma outra questão, isso daria um vídeo também. Mas assim, a ideia não é de que os planetas causam o comportamento de ninguém, nem as estrelas, nem os signos, nem nada disso. Mas sim de que existe um paralelismo, tá? Uma espécie de sincronicidade ou uma coincidência entre o movimento dos astros no céu e aquilo que se expressa no nosso mundo terrestre. Aí eu falaria de indicadores astrológicos, não de uma determinação, não de uma causa astrológica dos planetas, dos astros sobre a orientação sexual ou sobre qualquer outro comportamento humano, mas sim há indicadores astrológicos. Existe uma similaridade entre certos padrões astrológicos e aquilo que se expressa em termos de comportamento e destino humano. Pois bem, a maioria dos astrólogos modernos dizem que não existem nem determinantes astrológicos e nem indicadores astrológicos. Não existem, então, para esses astrólogos modernos, certas configurações astrológicas que indicariam a orientação sexual da pessoa. Tudo bem, eu respeito essa opinião e, inclusive, assevero que essa é a opinião da maioria dos astrólogos. Porém, quando você tem um conhecimento da astrologia, tá? O que a astrologia mostra? Principalmente quem, inclusive, trabalha com astrologia horária, até mais do que quem trabalha com astrologia natal. Na astrologia horária, a gente vê que, assim, os menores comportamentos, os fatos, os menores fatos, dos menores aos maiores fatos, dos menores comportamentos aos maiores comportamentos, praticamente qualquer evento tem um indicador astrológico, tá? Praticamente qualquer evento. O ser humano, ele é bio, psico, sociocultural e espiritual. Tá? O ser humano, ele é um ser biológico, psicológico, social, espiritual, energético e cósmico. Tá? Então, assim, se existem indicadores astrológicos dentro desse conjunto, tá? Do bio, psico, sócio, espiritual, energético, cósmico, enfim. Se dentro desse conjunto existem indicadores astrológicos para praticamente tudo, por que não teria também indicadores astrológicos para orientação sexual? Essa é a grande questão. Independente da diversidade de conceitos que circulam essa questão da
orientação sexual, eu pelo menos me questiono isso. Existem indicadores astrológicos para praticamente tudo, por que não teria para a questão da orientação sexual? E, na verdade, essa teoria científica mais moderna, que está predominando e que afirma que existe uma base genética para a orientação sexual, na verdade, ela apoia a ideia também de indicadores astrológicos para a orientação sexual. Até porque quem trabalha também com astrologia familiar, tá? Quem trabalha com astrologia familiar, quem trabalha com árvores genealógicas, sabe, o astrólogo que trabalha com árvores genealógicas sabe que existe também uma correlação entre certas configurações astrológicas e configurações genealógicas, ou seja, configurações familiares. Tá? Basta se analisar, por exemplo, o mapa astral do pai, da mãe e do filho e dos irmãos, que aí você vê que existem configurações astrológicas comuns. Então, isso também poderia ocorrer no caso de orientações sexuais, tanto no caso da homossexualidade quanto na heterossexualidade. Não seria um absurdo. E a autora Uguette Irzig, tá? Nesse livro Astrologia e Homossexualidade, ela traz uma resposta favorável sobre isso, tá? E mais ainda, buscando em aforismos da astrologia tradicional, eu também encontrei algumas configurações astrológicas, alguns indicadores astrológicos da questão da orientação tanto homossexual quanto heterossexual, da orientação sexual de uma forma geral. Então, eu vou concluir esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: existe sim indicadores astrológicos da homossexualidade, da orientação sexual, tá? E eu vou falar sobre isso, tá? Aí eu vou falar realmente desses indicadores. Que indicadores são esses, né? Que indicadores astrológicos são esses? Eu vou falar disso na segunda parte desse vídeo, sobre astrologia e homossexualidade. Então, até porque já deu o tempo do vídeo, tá? Tá dando 17 minutos, então tá dando um vídeo grande. Eu vou encerrar por aqui. E se você estiver curioso e quiser saber sobre a conclusão desse tema, tá? Onde eu vou falar quais são, então, as configurações astrológicas da homossexualidade, então é só você assinar o canal e assistir o próximo vídeo, quando eu estiver colocando no canal, tá bom? Então, eu agradeço quem tem acompanhado o vídeo até aqui, agradeço a preferência de quem já está me acompanhando, e no próximo vídeo eu vou falar diretamente, tá, quais são as configurações astrológicas típicas da orientação homossexual, segundo a autora Uguette Irzig e segundo alguns astrólogos tradicionais. Então, eu vou encerrando por aqui e espero te encontrar no próximo vídeo. E como sempre, eu recomendo que você assine o canal e se tiver gostado desse vídeo, peço para que você dê uma curtida, um like, porque isso ajuda o canal. Muito obrigado e vou encerrando por aqui por enquanto.